Olá pessoal, bom, eu gostaria de explicar em relação ao IPC, né, dessa semana. A ideia é a gente fazer esse exercício aqui proposto aí lá pelo professor Wolfgang Burger, tá? A atividade deles das semanas de filtro de calma estendido. A ideia é a gente implementar o filtro de calma aí utilizando, né, um código esqueleto que ele propôs, tá? Esse código originalmente está feito em Python, eu acabei adaptando ele para MATLAB e Octave para vocês estarem utilizando também. Ele possui aí dados de landmark, que é do ambiente, né? Vários landmarks, né? São dados de posição e identificação de cada um, tá? E dados dos sensores aí. A gente vai estar utilizando os dados de distância, tá? Identificados e dados de odometria, tá? Os landmarks aqui é a posição X e Y, etc, tá? Então, são dois exercícios que ele pede, tá? Um é mais teórico aqui, que ele pede para explicar o filtro de Bayes, né? As probabilidades aqui, né? A probabilidade de xt dado o de t de xt-1, probabilidade de zt dado xt e o belief de xt aqui, tá? Então vocês podem estar depois fazendo essa mais parte teórica e explicando também cada um dos termos, né? O mi, né? O sigma, o g, o gt, o h, ht, pt, rt e kt, ok? E tem uma segunda etapa aqui, a etapa de predição, né? Então a ideia desse robô é um robô diferencial aqui operado no plano 2D, e a gente tem o estado do robô, XY, né, as coordenadas XY do robô e a orientação θ, tá? Então, esse modelo de predição vai ser baseado no modelo de odometria, tá? Vocês vão encontrar esse modelo de odometria aqui na página 133 do Probabilistic Robotics, tá? Qual que é a ideia aqui? O robô, né, o movimento do robô de uma posição para outra, ele é dado por um delta rot, aqui uma rotação inicial, tá? Dado um delta, então ele faz uma pequena rotação e depois tem um delta de translação aqui, tá? E novamente um delta de rotação. Então, através dessa rotação, translação e rotação novamente, a gente consegue fazer um modelo de movimentação do robô, tá? Tem aqui as etapas de cálculo e dedução, tá? Praticamente a gente vai usar essas as equações aqui 8, 9 e 10, tá? Essas aqui. Então, dada a entrada aqui, as rotações, né, a translação e outra rotação, né, a gente consegue determinar a partir da posição que o robô está agora, qual a próxima posição do robô, tá? Então a ideia é que a gente utilize esse modelo de predição, ok? Ok, essas informações de delta serão fornecidas depois pela odometria, tá? Do robô. Ok. Além disso, né, a gente vai ter a etapa também de correção. Tá? Na etapa de correção a gente tem que calcular a matriz jacobiana, né, HT. Desculpa. Já antes, né, na etapa de predição a gente tem que calcular a matriz jacobiana também do modelo de odometria. Tá? Então a gente vai ter a matriz linearizada G de T e a matriz não linear aqui AG. Tá? Ele pede aqui para usar o Python para fazer a linearização. Você pode fazer na mão, é simples aí, ok? E depois ele pede para fazer a implementação aqui do passo de predição, né? Fornece aqui já qual que é a matriz de covariância relacionada à distribuição aí do ruído, né? Envolvendo o modelo de odometria, tá? Então a gente já tem a matriz de covariância. E depois iremos para a etapa de correção. Na etapa de correção, então, tem que fazer também a jacobiana da matriz H, né, em relação à medida do sensor, tá? E implementar os passos de correção do filtro de calma estendido aqui. Ele já fornece também a matriz de covariância, tá?
perceba que aqui vai depender da quantidade de landmarks que ele vai identificar, que vai estar próximo, né, que ele vai conseguir medir, ok? Bom, pessoal, essa atividade do professor, ele fornece a folha de soluções, tá? Então, vocês podem estar utilizando. Então, a parte teórica aqui, verifiquem, adicionem informação, tá? Se for necessário, etc. Eu acho que vale a pena vocês reproduzirem essa parte teórica também, ok? E aí temos a parte de implementação aqui. Ele já coloca o filtro de calma estendido. Vocês podem estar utilizando essa notação aqui de Mi aqui para o estado, né? E o G é a função não linear, o sigma, né? Para a covariância aqui do estado na etapa de predição. E o K é o ganho do calma, né? O Mi aqui novamente vai ser a atualização do estado medido, né? E o sigma, a covariância, né? Do estado na etapa de correção, ok? Bom, o que ele fez aqui, pessoal? Eu tinha falado do modelo de odometria. Então, esse aqui é o modelo que a gente vai estar utilizando, ok? Foi feita a linearização aqui, então perceba que é a linearização direta aqui de cada termo, tá? Aqui ficou 1 porque era x, tem menos 1, né? Aqui é 0 porque na primeira equação não tem y, e aqui está a derivada, né, do cosseno, ok? ΔT aqui é visto como sendo uma constante, etc. Tá? E aí ele vai multiplicar depois pelo estado do robô aí. Ok, então essa é a matriz G nossa que vamos implementar. Tá? A matriz Q, etc. Observe que aqui ó, já está tudo certo para a gente fazer a implementação. O que vai ser a G? A G vai ser essa função aqui. Tá? A GT a gente já tem, a sigma aqui a gente inicia ela com uma condição inicial lá, pode ser identidade, etc. E temos já a matriz Q. Então, essa etapa de predição já está resolvida aí para a gente já tem como implementar, tá? Ele tem até o código aqui que ele fez em Python, tá? Não está em MATLAB Octave que a gente está utilizando, mas vocês podem estar utilizando aqui para implementar também esse filtro, ok? Na etapa de medida, de correção, aqui tem algo diferente, né? Então a gente está medindo lá cada sensor nosso, né? Vai estar medindo do robô até o landmark a distância do robô ao landmark, tá? Essa distância a gente pode calcular pela posição do robô, né? E a posição do landmark. Então fazendo os ΔX, né? ΔX e ΔY aqui, da posição do robô em relação ao landmark, a gente consegue calcular qual que é essa distância aqui, né? A mesma distância que ele está fornecendo lá, tá? Então essa medida aqui a gente é feita calculada. Então esse x aqui e o y vão ser obtidos pela média, né? Pelo Mi, né? Pelo valor de Mi do filtro de calma, aqui no caso da predição, tá? Então esse Mi vai entrar e vai permitir que a gente calcule o Z, tá? Observe que esse Z vai depender, né? De cada landmark, então a gente vai ter que calcular vários Z's aqui, tá? Porque vai depender de quantos landmarks que a gente vai estar observando no momento, ok? A matriz H é fácil de calcular aqui também, ó, tá? Perceba que essa função aqui linearizada, então fica nessa forma que está escrita aqui, então podem utilizar direto aqui, então vai ficar a matriz de 0. E conforme a gente vai ter que empilhar, né? Então a gente vai fazer um empilhamento aqui para cada identificador de landmark, né? Que cada landmark que a gente identificasse, identificou um landmark, então vai ser uma linha. Temos 2, né? Então são 2 linhas. Né? Mesma coisa para a matriz H, tá? Então fica assim, ó, perceba que o LX e LY aqui ele fala referente ao landmark que ele identificou. Daqui a pouco eu entro no código e eu começo a explicar esses detalhes para vocês também. Tá? Aqui tem a matriz R, né, que vai ser utilizada também aqui na etapa de correção do filtro, ok? Tem o código aqui em Python também que vocês podem estar utilizando para se basear para fazer o preenchimento, ok? Isso aqui ajuda bastante aí
caso vocês tenham dúvida de como implementar. Bom, então temos matriz H, já mostrei como que faz, tá? O sigma é o sigma da predição que entra aqui para calcular o ganho do calma, ok? Sigma barra, né? A matriz R a gente já tem, a matriz H já mostrei como que calcula, né? Aqui para vocês, essa equação aqui. O que mais que a gente precisa saber? A Z, né, é a própria medida lá do sensor, né, que foi dado aqui os dados, né? Então a gente vai utilizar os dados do sensor, né? Tá aqui na outra folha, né? De range, tá? É essa medida. E vamos utilizar, deixa eu ver aqui. Isso. Então Z menos H, etc. Calculo o sigma. O resultado final aqui da correção é o Mi, tá? Mi e esse sigma. Do estendido, da predição é o Mi barra e o sigma barra, ok? Bom, pessoal, agora eu queria mostrar para vocês o Octave, tá? Como que está aqui funcionando. Então, está funcionando no Octave e no MATLAB, tá? Agora ficou melhor. Eu tinha o código antes que eu tinha feito para leitura do Octave, do MATLAB só. Então, o que tem nessa pasta nossa? Eu queria mostrar a pasta primeiro, né? Deixa eu mostrar a pasta aqui para vocês. Tá? Então, tem a pasta aí que eu estou compartilhando com vocês. Então, vai ter aqui... Deixa eu voltar aqui. Na raiz da pasta que tem os dados, tá? Então tem os dados do Word aí, que vai ser os landmark, e o sensor data, a odometria e os dados do range, né? Para cada landmark, ok? A gente tem aqui também, além dos dados, né? O código MATLAB Octave, tá? Então tem o pré-código aqui do arquivo principal do filtro de calma estendido, né? Do SLAM aqui. E a gente tem também um código aqui da predição e da correção, que eu vou estar mostrando para vocês agora, ok? Muito bem. Então, se eu executar aqui no Octave, é para acontecer isso aqui, ó. Olha que interessante. Então, temos aqui já a posição, né, X e Y do robô, os landmarks aqui, ó, estão mostrados, né, na figura. Então, a ideia é essa circunferência menor aqui é o robô, né, esse traço aqui é da orientação do robô, ok? E essa aqui é a incerteza de localização dele, tá? Perceba que ele não está se locomovendo aqui porque não foi implementada a correção em nada, então ele está fazendo as medidas, etc, e não está executando, né? Então, à medida que o robô for se locomover, a ideia é que essa incerteza diminui e aumente, né? À medida que ele consiga ter medida dos landmarks, ok? Bom, o que mais que a gente tem aqui, pessoal? Deixa eu parar a execução. Está dando posição 0 aqui. No arquivo principal, então a gente faz aqui, carrega os dados do landmark e carrega os dados dos sensores, né? Dos sensores é a odometria, né? E o range, né? O bearing a gente não está utilizando, ok? Então a gente inicializa aqui, né, a posição 0, né? E já coloca aqui um valor de sigma, né? Esse aqui é a covariância lá do estado, então para o x, y e θ, ok? E aqui eu já deixei pronto para vocês, né, a função para predição, para o passo de predição e para o passo de correção, tá? Que vai ser a implementação daquelas equações ali, ok? Tem uma função de plot, que é essa função que gera, né, as landmarks e a incerteza aqui, né? Tinha mostrado para vocês, tá? Do robô através da gaussiana aqui, representada pela equação da elipse, ok? E correto, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Acho que vale a pena mostrar
os dados do landmark e do sensor readings aqui, né? Então, landmarks aqui, ó, se vocês executarem landmarks, perceba que são 9 landmarks, tá? Então, se você colocar landmark 1, você tem os dados landmark 1, posição 2, Y1, tá? Landmark 2, né? Identificação 2, né? Posição X0 e 4, ok? Se vocês quiserem, depois podem estar mudando, tá? Esses dados todos estão no arquivo lá de dados, tá? Não vai funcionar tão bem porque a gente não vai conseguir gerar os dados de leitura do sensor, né? Porque provavelmente ele fez os dados reais aqui e gravou esses dados para a gente estar executando, tá? Então a gente não vai conseguir fazer a simulação dos dados novos, né, para uma nova posição. Mas aqui tem como que está gravado, né? E a gente tem também o sensor readings aqui. Deixei a mesma nome lá do Python, tá? E aí tem depois tem o time step, né? O time step é o tempo 1, 2, 3, 4, 5, né? À medida que tiver os time step. E aí a gente tem o sensor, que tem o ID, o range e o bearing, né? A gente não vai estar usando, o bearing aqui a gente vai usar só o range. E na odometria a gente tem a rotação 1, né? A translação e a rotação 2, tá? A cada passo de tempo aí, tá? Então se eu quiser acessar a odometria, né? Eu posso colocar aqui odometry, né? E aí eu quero o R1, ó. Então fica dessa forma aqui. Vai ser passado para a função de forma diferente, né? Perceba aqui que eu já passo o time step aqui, ó. Então lá dentro, já passo a odometria. Então lá dentro vocês, para esse time step aqui, ó, time step que está dentro do for aqui. Então para esse time step eu já passo a odometria para a função de predição, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na função de predição. Então aqui na função de predição já deixei mais ou menos aqui o que vocês vão precisar, tá? Então aqui vocês vão ter que usar a odometria, tá? Odometria, vocês podem pôr odometria.r1, odometria.t, odometria.r2, você já consegue ter acesso à odometria. O Mi é o próprio vetor, né? XYZ, então é um vetor 3x1, e o Sigma é uma matriz 3x3, tá? Aqui tem mostrando como acessar os dados de odometria, tá? Para correção aqui entre o Mi, o Sigma, né, e o Sensor Reads Time Step Sensor, tá? Então vocês vão ter os dados do sensor aqui, ó. O sensor, mesma coisa lá. Então, quando vocês estiverem lendo o sensor, né, então é a mesma coisa, sensor.id. Agora eu preciso saber qual que é o sensor range, né? Etc. Aqui vocês conseguem fazer isso também acessando esses dados, ok? O que mais que é interessante falar? Bom, vamos falar da correção. Para correção, eu já deixei aqui o Mi, né, e o Theta acessando, e o M, tá? Aqui eu deixei já fácil para vocês adicionar. Aqui é para adicionar o landmark, né, da medida do vetor Z, tá? Então aqui aqui é para adicionar, né, aquela medida de range aqui, tá? Então o Z aqui nosso vai pegar a medida de range, tá? Depois ele pede para colocar o ID, né? Aqui usando a localização da posição, né, aquele x e y do landmark, a gente pode calcular o range esperado, tá? E calcular a matriz HI aqui, né? São várias, né? A gente pode calcular as diversas matrizes HI. E depois construir aqui a matriz de ruído do sensor, calcular o ganho do calma e finalizar aqui fornecendo o Mi e o Sigma, ok? Bom, pessoal, praticamente seria isso aqui. Eu acho que a partir dessas informações e utilizando, né, a folha de soluções aqui, já vai ficar mais simples para vocês fazerem, tá? Essa solução, eu acho que o código aqui está bem próximo do Python, tá? Então é meio que fazer
adaptar o código aqui, vocês podem utilizar os próprios dados de vocês, ok? Bom, pessoal, seria isso. Então, qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo e aí eu consigo tirar dúvidas de vocês, tá? É importante que vocês consigam fazer essa simulação, tá? Porque a próxima atividade eu pretendo utilizar esse código de vocês do filtro calmo estendido para a gente aplicar os demais filtros, ok? Obrigado, até mais.